Olá pessoal, tudo bem? Diogo aqui falando. É um prazer estar aqui novamente conversando com você, né? Pelo YouTube e também pelas plataformas de podcast. Tem o DiogoCast, você está ouvindo aí pelo DiogoCast no Spotify. E aqui também vou chamar no YouTube de DiogoCast. Apesar de eu não ter um convidado, mas eu vou trazer assuntos que acredito que sejam de relevância no momento para compartilhar com você e nós juntos crescermos e falarmos sobre isso. E hoje eu vou falar sobre as empresas que oferecem sala de podcast ou os estúdios de streaming para locação, mas acabo deixando a desejar. Tenho visto isso tanto no Facebook, YouTube, Instagram, pelas plataformas que eu acesso, que tem ficado mais, como eu poderia dizer, democrático talvez, o acesso de vários profissionais ou não profissionais acesso ao podcast. Fica fácil, pessoas têm colocado esse empreendimento de locação de podcast e têm oferecido esse serviço para a pessoa, para esse cliente que sente a necessidade de uma voz, de um espaço dentro desse mercado, de um espaço dentro dessas redes sociais, para poder falar sobre, compartilhar sobre a sua vida profissional e sua vida pessoal também, né? Que os dois, eu acredito que não tem como separar profissional do pessoal. O que você é no pessoal, você vai ser no profissional. Mas essa pessoa está ali querendo falar, então ela quer que a pessoa que vá receber essa mensagem dela através daquele estúdio de podcast, dessas salas de streaming, receba da melhor forma possível. Aliás, é um cliente ali que está contratando o serviço. E como ficou tão fácil ter essas salas de podcast, esses estúdios, então muitas pessoas eu tenho visto que têm feito de qualquer jeito, oferecido esse serviço de qualquer jeito. Esse vídeo não é uma crítica, mas é pontuando situações que eu tenho visto, que talvez você que esteja começando, criando sala de estúdio de podcast, ou desejando ter uma sala de podcast para fazer locação, não tenha percebido. E para muitas pessoas é imperceptível mesmo. O olhar técnico que o profissional precisa ter no momento que está fazendo aquele trabalho ali. Eu, Diogo Andrade, sou sócio da GA Assessoria, trabalhamos há mais de 7 anos com gravações de vídeo, áudio. Então, o início de tudo foi gravando numa sala, sem tratamento acústico, sem microfone, só com celular. E esse celular ficava num suporte um suporte de bateria de prato, aquele suporte de prato de bateria, né? Num cabo de vassoura, era um cabo daquele um cabo de extensão de guarda-sol, e ficava em cima de uma caixa de fruta de madeira, aquelas caixas de fruta que são de madeira. E o que nós fazíamos para bater mais esse isolamento, para bater mais o eco? Nós levantávamos dois sofares, não sei qual é o plural, um sofá de 3 lugares, outro de 2, nós levantávamos, passávamos um fio elétrico e pendurávamos lençol, tapete ao redor assim para diminuir mais o eco, porque era uma sala com quase nada e só parede, piso e teto. Então reverberava muito. E começamos assim. Então, e é vídeo de contação de história que bombou no YouTube para aquela época. 2.000 visualizações para quem não tem quase nenhum inscrito e está começando é muita coisa. E 2.000 ou 7.000 visualizações para uma contação de história. E era num Asus antigo para gravar. Então, o ponto aqui não é para falar mal, e sim pontuar e o que nós podemos melhorar nisso. O que eu tenho visto é que a realidade, começar com pouco é muito normal, como falei para vocês. É muito normal.
era com celular. O suporte era um suporte de carro, daquele suporte que fica na coisa do carro. Eu colei em cima desse suporte de tripé com essa vara do guarda-sol. E nós fazíamos ali, gravando a Nilce, o Jânio ali ajudando. E nós começamos, e foi andando, foi começando, e Deus foi nos ajudando nisso, porque nós estávamos ali esforçados em conhecer mais. A Nilce, como jornalista, me ensinando o que eu precisava saber sobre o cinegrafismo, e eu buscando mais, buscando referência. Hoje é muito mais fácil nós buscarmos isso. Nem todo mundo tem grana para montar um estúdio assim logo de cara. Isso é fato. E também não é para ter medo por causa disso. Dá para começar. Nós fantasiamos na nossa mente uma coisa muito grandiosa. Nós temos referência gente grande, por exemplo, Flow, Deriva Podcast, as meninas do Vênus. Nós temos o grupo Flow ali. Eles têm estúdios maravilhosos, com técnicos maravilhosos. Mas só que começou pequeno, começou muito pequeno. O Igor começou lá do Flow, começou lá fazendo live de jogos, se não me engano. Olha só onde começou. E nós aqui da GA Assessoria estamos hoje no Rio de Janeiro, bem estruturados. E começamos a Nilce começou com um celularzinho na época do jornalismo. Eu vim depois. E aí todo mundo junto, ajudando. Softbox feito de papelão. Softbox feito de papelão. A iluminação que tá me iluminando aqui, vou mostrar para vocês. Para você. Suporte de microfone. Um balão chinês. E aqui dentro, uma luz de jardim de 10 watts. Se não me engano, é 10 watts aqui. 30 watts, que foi baratíssimo. Então a questão não é tanto a situação de dizer assim que eu não tenho dinheiro, é só se realmente no início a gente não tinha dinheiro a gente tinha que usar aquilo que a gente já tinha na mão. Então o que você tem na mão, use isso, use com força mesmo, trabalhe, busque conhecimento. Você tendo aquilo na mão, fazendo um bom enquadramento, fazendo um bom roteiro, sabendo aonde tem que gravar, como que tem que enquadrar. Se você fazendo um bom enquadramento aqui, fica ótimo. Mas tem podcast que eu vejo que o enquadramento tá assim. Às vezes está olhando para a câmera, está olhando assim. Ó. A câmera está lá em cima. Então, e o áudio então? Esses podcasts, no mínimo, eles têm um microfone ali. Às vezes não dá para fazer um tratamento de áudio. Tranquilo. Mas tem um microfone que precisa do microfone. O podcast começa com microfone, né? Orienta, faça uma orientação, faça testes. Aqui nós fazemos todas as quintas uma transmissão ao vivo, que vai no Instagram, YouTube e Face. E antes de eu fazer essa transmissão, todas as quintas, de manhã ou no dia anterior, já começo a fazer a programação. Ver no OBS, que usamos o OBS, ver no OBS se precisa fazer alguma coisa. De manhã, do dia da live, de manhã já começo a acessar as páginas que precisam ser transmitidas e deixo já elas logadas. E o OBS eu vou verificar se a saída de áudio está funcionando direitinho. E antes da gravação, coloca a câmera já está ali montada, na verdade, que já monta de manhã. A câmera já está montada, fazemos o teste de áudio, fazemos o teste de vídeo, de câmera. A Nilce vem logo depois, que ela faz a preparação dela, faz o teste de câmera com ela, sobre o posicionamento da cabeça, se está tudo certo. Porque não é uma estrutura que está sempre ali, nós precisamos sempre montar no dia da gravação de manhã. Mas a sala de podcast já está tudo pronto ali. Então, faça o teste de áudio. Está dando microfonia, tira um final de semana, é o seu negócio, que você precisa mostrar para a pessoa que está ali consumindo, para o seu cliente, mostrar um bom serviço, porque não é
a questão precisa pontuar esses erros. E tem muita gente errando na parte de áudio. Na parte de áudio faltando equalização. E a pessoa tem mesa de som, tem microfone, entendeu? O empresário tem microfone, tem câmera ali. Mas aí tá faltando um enquadramento, tá faltando um teste com áudio. Tira um final de semana, um dia que é o seu negócio. Você não tá trabalhando para ninguém. Ou, enfim. O que eu quero falar é que dá para melhorar. Entendeu? Porque eu vejo isso e muitas dessas pessoas são irmãos na fé, que eu sou cristão. Então, o que nós fazemos, eu faço o trabalho, que eu sou o técnico da transmissão, nós fazemos o trabalho aqui, às vezes não é o melhor, mas é aquilo que nós temos e a gente consegue alcançar, tentando fazer o melhor com aquilo que nós temos. E sempre deixando de lado a situação de, não estou bem, estou desanimado, mas tentar fazer, porque pra gente que é cristão, falando para você aqui, irmão, pra gente que é cristão, nós temos que fazer isso como se estivéssemos fazendo para o Senhor, entendeu? E tem muitos irmãos que eu tenho visto que têm tido essa dificuldade dessa parte de streaming, de enquadramento e de áudio, que é o principal. Se a gente pode ter até uma câmera muito boa, sabe? Mas se o áudio estiver ruim, é complicado de assistir, cara. A câmera pode ser até ruim, mas se o áudio estiver bom... E, tá, Diogo, mas se eu não tiver um microfone bom, cara, tudo bem. Dá pra dar um jeito, tudo que tem dá pra dar um jeito. No cinema, a maioria das coisas no cinema é improvisação. Se você fosse no bastidor de cinema, eu ia ver tanto de coisa amarrado com fita lá, entendeu? Tanto de coisa amarrado com fita. Aqui a gente precisa amarrar algumas coisas com fita. É assim, tem até um cara que é responsável só pelas fitas no cinema. Então tudo é improvisação. É uma das artes de transmissão ao vivo. Aqui a improvisação. É uma das artes do teatro, que eu sou ator também. É improvisação e não está errado. Nós precisamos, e nesse enquadramento aqui, as pessoas estão vendo isso. É isso que elas precisam ver. Esse aqui é o resultado do seu trabalho. É o resultado do meu trabalho e do seu trabalho. Aqui o áudio é o resultado do nosso trabalho. Isso aqui levou muito tempo para a gente ter um desse aqui. Antes nós temos um gravador, usamos o gravador conectado a um lapela que fica por dentro do microfone, de uma capa do microfone. Cara, dá para fazer qualquer coisa. É só a gente botar a cachola para pensar, buscar mais, sabe? Estudar mais, ter referências, usar aquelas referências não para fazer igual, mas sim usar aquelas referências para nós buscarmos buscarmos a nossa identidade, colocarmos a nossa personalidade naquele trabalho. Tem muita gente fazendo tudo muito igual, né? Mas pega a referência para a gente ver o caminho para mostrarmos a nossa personalidade no nosso trabalho. Esses problemas são muito comuns de câmeras mal posicionadas, como eu já falei, de áudio, de iluminação. Aqui estou usando só um softbox improvisado, como mostrei para vocês. Suporte de microfone, luz de jardim de 30 watts de 6.500 kelvins, acho que é kelvins, e aquelas lanternas, balão chinês, e uma luz aqui do teto. Se eu desligar, aí, tá vendo? Não fica tão ruim também. Improvise. Nós precisamos entregar um bom serviço para aquele que está nos contratando, entendeu? E a gente precisa orientar os nossos clientes também. O microfone está muito longe, chega com ele antes, olha, coloca o microfone mais perto. Monitore a transmissão ao vivo, monitore a gravação de áudio. Veja se as coisas não estão mutadas. Veja se o nível de som está bom, né? Tem um retorno para você aqui de fone de ouvido. Se não tiver, vê no monitoramento
Se não tiver, não, você precisa. Infelizmente, você vai precisar de um retorno com fone de ouvido, pelo menos. Aquele fone de ouvido, coloca aqui só para saber se está dando retorno. Um celularzinho de alguém, para ver se está saindo normal lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você está fazendo. Se você está fazendo múltiplas saídas, né? Como no OBS tem essa janela de múltiplas saídas. Nós não precisamos surfar nessa onda do podcast, querendo esse alvoroço de querer ter isso logo, ou querer vender. Bora fazer melhor que isso. Bora cuidar do cliente que está chegando conosco. Cuidar dele, né? Cuidar daquele que tá nos ouvindo. Do que o cliente está sendo escutado por esse que está ouvindo do outro lado. Me enrolei todinho aqui. Mas só quem trabalha com comunicação precisa ter compromisso com quem vai ouvir e assistir. Não dá para fazer de qualquer jeito. Isso é verdade. Mas mesmo que seja pouco, que dê para perceber que é pouco, se você fizer com empenho e com cuidado, a pessoa vai dizer, olha, ele é um profissional bom. Apesar de ter pouco, apesar de ver que a imagem não é tão legal ali, por causa da qualidade da câmera, mas ele se esforça, o áudio tá bonzinho, dá para ver que tem um eco, mas não tá atrapalhando. Depois vai lá, dá um jeito, tem que dar um jeito, faz um quadro de lã, pendura um tapete, coloca a cortina, né, vai trabalhando. E como eu falei para os nossos irmãos, eu deixar uma palavra para você que trabalha com isso, que comunga da mesma fé que eu, que sou cristão, que está lá em Colossenses 3, 23, que diz assim: tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Né? Então, muitas vezes eu cometi esse erro de não estar fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor, fazendo desleixadamente. Tem que corrigir esse erro, nós temos que corrigir esse erro. Fazer o melhor como se fosse para o Senhor, tá bom? A gente vai ajustando aos poucos, vamos estudando, buscando essas referências. Todo mundo vai ganhar com isso. Quem cria, porque entrega um conteúdo digno, quem oferece, porque fideliza e cresce o negócio dele, e quem consome, porque recebe um material mais bem feito, né? Nós podemos crescer nisso. Vamos fazer um bom material, um bom trabalho para esses nossos clientes. Oferecer um bom trabalho para esses clientes, independente da atitude que eles tenham, independente do que eles façam. Isso eu estou falando para você, irmão. Vamos fazer como se fosse para o Senhor. Estamos limitados pelo material, façamos o melhor com aquele material ali, ok? Estamos limitados por causa do áudio, vamos buscar soluções. No YouTube tem muita coisa. Temos o ChatGPT, o Gemini, temos várias que ele ajuda, ele agiliza essa busca. Você pode buscar lá como que eu faço para melhorar o áudio. Eu tenho isso, isso e isso aqui. Ele vai mostrar os melhores conforme a pesquisa que ele faz na internet, e você pega aquilo lá e vê o que dá para fazer. Dá para crescer junto, cara. Dá para crescer junto. Olha até onde nós chegamos aqui como GE Assessoria, né? A gente começou caixa de madeira, suporte de bateria, de prato de bateria, um cabo de guarda-sol, e em cima desse cabo de guarda-sol a carcaça de uma fonte de computador, e em cima grudado o suporte de celular para carro. E a gente saía gravando, gravava ali as contações de história, gravava palavra, gravava ali programas ali, tipo, não improvisado, programas ali. Depois fomos caminhando, conseguimos a Canon. Depois fomos caminhando, conseguimos a Sony.
Foi melhorando, como conseguimos equipar um computador para conseguir fazer uma live pelo YouTube ou pelo Face. E eu fui buscando como técnico. Como que tá para buscar no múltiplas saídas? Ah, tem isso. Saída vertical para o Instagram. Mas como é que eu faço isso? Nilce, me ajuda. Quando eu falo, tem que falar com essa equipe. Fala, se você tem uma equipe, conversa com essa equipe. Diga para elas, olha, a gente precisa melhorar nisso. Alguém tem uma ideia ou ajude a pesquisar. Não deixe essa dor sozinho com você. Compartilhe com a sua equipe. Tá? Pesquise. Para você, irmão, ore. Busque mais a Deus. Né? E vai que Deus vai te ajudar, cara. Entendeu? Então, essa foi a conversa que eu queria ter com você. Tá bom? Eu espero que você que aluga, você que tem um estúdio de podcast, consiga crescer mais e mais. Eu quero que os meus colegas de profissão cresçam, tenham estúdios maravilhosos e prestem um bom serviço para os clientes, dê a orientação correta para os clientes, que tem muitos clientes que não têm o mesmo contato que nós temos com esse mundo da tecnologia. Acessar o celular e fazer vídeo no Instagram é o máximo às vezes que eles têm de contato, porque é o trabalho deles, e o nosso trabalho é totalmente diferente, é auxiliar e fazer ser essa ponte entre ele, o cliente, e aquele que vai ouvir, a quem ele quer falar, tá bom? Então eu deixo meu grande abraço aqui e eu estou na espera do próximo assunto que eu possa compartilhar com vocês e conversar com você aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima.